Olá, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Sou o Paulo Eduardo, muito agradecido a Deus por essa oportunidade e a você que está aí do outro lado me acompanhando. Seja muito bem-vindo. Vamos lá para o nosso estudo bíblico? Nós estamos estudando aqui a primeira carta de João. Estamos no capítulo 2, observando quando João está apresentando aquelas pessoas que haviam desviado do caminho da verdade, que haviam saído de dentro da igreja, estavam espalhando doutrinas diabólicas, não é? Mentirosas ali do seio da igreja. E João está trazendo a distinção entre os hereges e aqueles que são verdadeiros cristãos, aqueles que realmente estão servindo a Deus e aqueles que estão sendo instrumento nas mãos do inimigo. De uma forma muito categórica, João vem afirmando, tanto animando, fortalecendo a fé dos irmãos, como desmascarando esses que estavam infiltrados dentro das igrejas, causando esses problemas, não é? E o objetivo da carta de João é desde o início esse, não é? Firmar a fé dos cristãos e desmascarar aqueles que estão infiltrados no meio. E é uma carta que nós podemos aprender muito aqui. Hoje eu quero observar o versículo 22 com você, quando João vai falando um pouquinho sobre o efeito da heresia infiltrada dentro das igrejas, não é? João, ele traz como fundamento muito firme, não é? A questão da natureza e sobre o efeito dessas heresias. Versículo 22, João vai falar a mentira das mentiras, não é? Que é talvez algo muito forte aqui, que é a negação messiânica de Cristo. João diz assim no 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? João chega de forma muito direta, né? É interessante, João diz, olha, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o mentiroso, que nega o Pai e o Filho. João, ele não tem meio termo quando se trata sobre doutrina, né? A gente vê João muito categórico nas suas afirmações. É verdade ou é mentira? Né? Versículo 21 deixa isso aqui muito claro. João já havia falado sobre duas maneiras básicas dos hereges agirem e como identificá-los, não é? Ele já disse que é mentiroso aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, isso no capítulo 1, no versículo 6. Ele falou também que é mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, isso no versículo 4 do capítulo 2. E o falso ensino dos que deixaram a igreja é revelado aqui. Eles negam que Jesus é o Cristo. Então o apóstolo João, ele aponta uma terceira mentira básica dos hereges, não é? Daqueles que haviam deixado a verdadeira fé, e ele dizendo, olha, eles são mentirosos porque eles negam que Jesus é o Cristo. E essa é eu não sei se eu poderia classificar assim, mas é a mentira das mentiras, não é? Essa é a arquimentira. E que de fato enquadra naqueles anticristos que João já havia falado, que nega que Jesus é o Cristo. Eles são anticristos, não é? E essa teologia diabólica de negar que Jesus é o Cristo, negar a encarnação, a morte expiatória, a ressurreição de Cristo Jesus, ela vem sendo espalhada e vem ganhando forças. E eu vou falar uma coisa, existem muitos grupos hoje que estão espalhando esse ensinamento. Existem grupos fortes que estão dizendo isso, não é? Negando que Jesus é o Cristo. E estão caminhando, estão espalhando essas mentiras aí de forma, às vezes, sorrateira, né? Mascarada, e outros até de forma muito escancarada. E o pior é que muitos cristãos param para ouvir esse pessoal com esses ensinamentos. Muitos param para irem, sabe? Isso é algo muito pesado, muito sério. Negam a doutrina da encarnação de Cristo, negam também a sua morte expiatória e negam a ressurreição, não é? Querem pregar um Cristo, eu poderia dizer um Cristo místico, não é? Eles separam o homem Jesus do Cristo divino, eles querem separar a figura do Senhor Jesus e usam alguns argumentos. Isso é sério e João traz isso aqui e claramente chama eles de mentirosos.
Então não tem outra classificação para quem sai dizendo que Jesus foi apenas um grande profeta, que Jesus foi um primeiro da criação de Deus, que Jesus foi alguém importante. Não, isso é mentiroso. Jesus é Deus encarnado. Jesus é aquele que realizou a obra da nossa redenção, a obra da expiação de pecados. Ele veio, realizou a obra na cruz, morreu, ressuscitou, está vivo nos céus, intercedendo por nós. Esse é a clareza da obra e da pessoa de Cristo Jesus. O que passar desses ensinamentos é mentiroso. E João é claro e categórico ao afirmar isso aqui na sua carta. E no versículo 23 ele diz o efeito dessa heresia, que acaba na consequente negação do próprio Pai. Olha o 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João, depois de ter aqui descoberto a natureza da heresia, ele vai falando de um efeito temível disso. Isso é muito perigoso, porque vai criando problemas, vai criando efeitos, consequências disso. A palavra de Deus diz assim, capítulo 2, versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, esse tem igualmente o Pai. Irmãos, o nosso relacionamento com o Pai, ele passa necessariamente pelo nosso relacionamento com o Filho. Não tem como a pessoa querer dizer que não, eu só não concordo muito com a natureza divina de Cristo, mas Deus nós cremos, nós servimos a Deus e só aqui que a gente discorda. Não dá para discordar nesse fundamento, não dá para manter unidade nisso não. Somente o Filho pode revelar o Pai aos homens. Não tem como fugir disso. E a Bíblia está muito cheia de referências disso. Eu vou citar algumas para você apenas aqui. Depois, se você quiser, pausando o vídeo e conferindo aí na sua Bíblia. Olha aí, Mateus 11 e 27, João 1 e 18, João 12, 44 e 45, João 14, versículos 6 e 9. Aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1, 1 Timóteo 2 e 5, enfim, Jesus Cristo disse, quem me vê, vê o Pai. Então você nega o Filho, você está negando o Pai. É muito perigoso isso. Não pare para ouvir esse pessoal, não. Não pare para dar atenção para esse tipo de ensinamento, não. Certamente já chegaram ou chegarão na porta da sua casa. Certamente você vai ser abordado por alguns que começam até falando coisas bonitas sobre Jesus, sobre Deus, mas no final vão querer incutir na sua mente que Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é o Salvador, e vão querer apresentar uma versão diferente da Bíblia com algumas alterações que fogem do que realmente é o ensinamento de quem é o Senhor Jesus. Negar Jesus é estar separado de Deus, sabe? Não tem como. A nossa comunhão com Deus depende da nossa comunhão com Jesus. Capítulo 5, versículo 12, João escreveu assim, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não verá a vida. Ou a Bíblia está falando toda a verdade, ou a Bíblia é toda mentira. Não tem como querer tirar alguma parte e para firmar um ensinamento herético. E João está esclarecendo isso aqui. Um falso mestre vai dizer, não, nós adoramos o Pai, mas nós cremos num Pai e discordamos aqui no Filho, mas nós podemos ter comunhão com eles, a gente pode estudar a Bíblia junto, a gente só discorda aqui, mas a gente consegue caminhar junto. Não, não tem jeito. Meus amigos e irmãos, negar fundamentos, princípios da fé, não tem como caminharmos juntos. Não há unidade fora da verdade. Não dá, sabe? Não adianta. Isso é você estar tomando veneno. Veneno a conta-gotas mata também, sabe? São coisas que a gente não consegue caminhar. O problema é que hoje nós estamos vivendo numa geração que as pessoas desprezam muitas vezes a palavra de Deus. As pessoas hoje estão brincando de ser cristãos e ficam aí recebendo, compartilhando, ouvindo, sentando com pessoas que estão ensinando coisas totalmente deturpadas da palavra de Deus. E sabe por que essas coisas ganham força hoje na nossa igreja contemporânea? Porque nós vivemos uma geração de analfabetismo bíblico. Sabe o que é uma geração analfabeta de Bíblia? É uma geração que tem muito conhecimento, muitas informações, mas pouco para estudar a Bíblia profundamente.
pouco para pesquisar, para aprofundar nas Escrituras. E quando você não sabe, qualquer coisa que chega até você é verdade. Quando você não se aprofunda, você começa a catar qualquer coisa, sabe? A receber qualquer coisa. E isso é um problema, né? Nós vivemos uma geração hoje que querem apenas emoções, que querem apenas frases de efeito, mas pouco quer parar para estudar a Bíblia, para aprender da Bíblia. Infelizmente, sabe qual é o culto menos frequentado nas igrejas? E eu vou generalizar porque isso é algo bem geral. O culto menos frequentado é o culto de doutrina, o culto de estudo bíblico. São as reuniões de estudo bíblico. Essa é a reunião que geralmente menos tem pessoas. As pessoas querem uma reunião que tem mais louvor, uma reunião que tem mais emoção, uma reunião é o que mais as pessoas vão. Mas estudar a Bíblia é onde tem menos pessoas. E isso é uma triste realidade. Pessoa que estuda pouco a Bíblia, ela vai ser facilmente levada por qualquer ensinamento que possa surgir. Nós devemos permanecer nos ensinamentos da palavra, buscando a palavra para vencer essas heresias. João diz assim: o que ouviste desde o princípio, o evangelho ensinado pelos apóstolos. É aquela mensagem original, é o fundamento pelo qual a palavra foi pregada. Ficar dando ouvido a qualquer tipo de ensino, a qualquer novidade, isso é coisa dos últimos dias. E Paulo disse em 2 Timóteo 3, versículo 1 e 7, no capítulo 4, versículo 3, que nos últimos dias virão tempos difíceis em que as pessoas sofrerão coceira nos ouvidos. E parece que essa geração que nós estamos vivendo. As pessoas hoje têm uma obsessão por novidade, né? Ficam correndo atrás de novidades, querendo coisas novas e parece que tudo vai ficando monótono, cansativo e quer novidade, novidade. E isso é sinal dos últimos tempos. As pessoas não querem buscar, não querem aprender. Nós devemos permanecer na palavra, no que fomos ensinados. Nós precisamos permanecer na direção, na unção do Espírito Santo. Versículo 27, João diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. É permanecer na palavra, permanecer na unção do Espírito, na direção do Espírito. Não precisa ficar correndo atrás de novidade, ouvindo qualquer coisa. Sabe, busque a Deus, aprenda na palavra de Deus, busque irmãos que estão prontos para orientar, para instruir a palavra, e não nesses aventureiros, ensinadores que estão muitas vezes, como eu já disse, espalhando ensinamentos falsos, venenosos, seja na televisão, no rádio, na porta da sua casa mesmo. Quantas vezes isso acontece? Nós devemos permanecer em Cristo e esperando a segunda vinda, quando o Senhor Jesus vai voltar, sabendo que estamos vivendo o tempo do fim. João traz isso no versículo 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Fica firme. O verdadeiro crente cristão é aquele que, em vez de ser enganado por esses anticristos, por esses falsos ensinamentos, eles permanecem firmes para a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos manter assim, praticando a justiça, sabe? Andando com Deus. O verso 29, João ainda fala isso. Sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nossa forma de viver, o nosso comportamento, a forma de andar diz muito sobre quem nós temos crido e o que nós estamos dando ouvidos. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecer na palavra, firme naquilo que fomos ensinados, na unção do Espírito, não ficar dando ouvidos a ensinamentos falsos que muitas vezes negam quem é Cristo, mas isso facilmente chega até nós. Que o Senhor nos dê sabedoria e capacidade para entendermos a palavra e permanecer firmes nela para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar até aqui. Como eu disse esses dias, se você chegou até aqui nesse vídeo, não saia sem deixar o seu joinha e fazer seu comentário aí não, dizendo eu ouvi todo o estudo, não é? Isso eu fico muito feliz. E se inscreva no canal, clique aqui embaixo e se inscreva para que você possa receber as informações de todos os nossos estudos postados aqui. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Até o próximo encontro.